Boa noite, queridos irmãos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo e tantos outros que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. Meu nome é Verônica, sou trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade, localizado na cidade de Sacramento, Minas Gerais. E agradeço pela oportunidade a mim concedida de ser instrumento neste trabalho de amor junto a Jesus. Agradeço a esses queridos irmãos que têm sido um grande estímulo a todos nós quando somos convidados a refletir diante das lições sublimes do Evangelho de Jesus. E para iniciarmos este momento, vamos fazer a prece para que possamos nos harmonizar. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem nesta hora, agradecemos pela oportunidade bendita a nós concedida desse Evangelho tão esclarecedor, que nos alimenta, que nos enche de esperança e de coragem para o enfrentamento de nós mesmos, de tantos desafios, para enxergarmos as oportunidades que a reencarnação nos oferece. Envolvidos nas vibrações amorosas desses abnegados tarefeiros, iniciamos com alegria as reflexões desta noite. Se conosco, amado Mestre, e que assim seja. Queridos irmãos, é com muita alegria que vamos iniciar esse momento, procurando trazer algumas reflexões acerca do tempo na vida do espírito. É extremamente importante para nós termos esse olhar, esse momento para pensar sobre essa temática, porque estando encarnados em um planeta de provas e expiações, coerente com o grau evolutivo de cada um de nós, sabemos quantos estímulos nós recebemos diariamente do mundo material que tantas vezes nos retiram desses momentos de reflexão, de olhar para dentro de si, que são essenciais para aqueles que já se decidiram por caminhar com Jesus. Então, quando a gente começa a refletir sobre o tempo na jornada do Espírito, na vida do Espírito, vamos começar a pensar dentro da reencarnação. Todos nós fomos submetidos a um planejamento reencarnatório, compreendendo que o planejamento reencarnatório, ele é um plano de amor de Deus para com cada um de seus filhos. Sendo um plano de amor, foi um plano feito para dar certo. Um plano onde nós receberíamos todos os recursos necessários para vencermos a nós mesmos. E ao reencarnarmos, ao adentrarmos essa matéria novamente, a esse corpo físico, vamos procurar perceber, observar a grandeza das leis de Deus, buscando sempre como referência, como estímulo dentro da evangelização de espíritos, a observância à natureza. Então, se procurarmos perceber e comparar o corpo físico que recebemos e cada etapa da vida enquanto encarnados, podemos estabelecer algumas comparações com a natureza. Na infância, é um tempo em que o espírito necessita de receber estímulos para que possa, em uma nova roupagem, receber, construir experiências, ter percepções diferentes daquelas de outrora, de outras existências. Então a infância, ela seria como a primavera, um tempo lindo, florido, em que o espírito é convidado
a novos hábitos, a novas experiências. Um tempo colorido, cheio de alegria, assim como a primavera, mas que deve ser visto, ser construído com muita seriedade, pois é na infância que o espírito tem a possibilidade de fortalecer esses vínculos com os espíritos que ali estão, que o acolhem enquanto família, sendo os maiores compromissos da atual reencarnação. E ali é tempo de semear, de cultivar, de florir, de trazer alegrias. E assim é um primeiro tempo que a gente poderia comparar com a beleza da primavera. Mas a caminhada continua e chega um tempo da adolescência. Aquele momento em que o espírito já vai assentando a sua personalidade e traz com toda a força tudo aquilo que o espírito verdadeiramente é. As suas dificuldades, as más tendências se manifestam, as inseguranças. É um tempo de fazer escolhas, portanto um tempo de muitas incertezas. Então poderíamos comparar esse tempo da adolescência como o inverno. E no inverno é necessário aconchegar, é necessário acalentar, estar próximo, junto do outro para aquecer. Enquanto encarnados, quando passamos por essa etapa da existência, é o que cada um de nós necessitou, ou se estamos passando, é o que nós necessitamos. É um tempo muito sério, assim como a infância, mas um tempo também tão decisivo, dependendo da maneira como ele é conduzido, para que não haja revoltas, escolhas infelizes. Porque a próxima etapa, quando a gente chega na fase adulta, é o tempo do verão. É um tempo quente. O tempo de perceber tudo aquilo que foi construído, mas também é um tempo de oferecer tudo aquilo que a gente recebeu. É um tempo de doação, de trabalho, de ação constante. É aquele tempo em que nós precisamos estar sempre em movimento. Mas que movimento é esse? Vai depender das construções feitas nas outras estações, da infância e da adolescência. Então, na fase adulta, precisamos estar em movimento constante. E depois vem a velhice. E poderíamos comparar a velhice, como nos mostra a evangelização, a velhice nós poderíamos comparar ao outono, quando as folhas caem, o aspecto muda. Então caem as folhas da vaidade, do orgulho, das ilusões, e é um tempo de profundas reflexões, de colher os frutos, de perceber tudo aquilo que foi construído ao longo dos outros tempos, das outras estações. E muitas vezes, nesse tempo em que o espírito se encontra, nesse tempo do corpo físico, né, é possível perceber as escolhas infelizes, as escolhas que não foram as melhores. Mas como ainda estamos encarnados, também é um tempo de já começar novas construções a partir daquilo que percebeu-se que não foi o melhor. Enquanto estivermos a caminho, como nos assegurou Jesus, ainda é tempo de recomeçar, de refazer, de reconstruir. Então, observando essa pequena comparação com as estações do ano, a gente percebe a grandeza divina. A gente percebe, observando a natureza, que é sempre um movimento contínuo, um movimento de renovação, mas também sempre um movimento de trabalho. Não há duas estações simultâneas. Portanto, não há como vivermos ao mesmo tempo dois momentos. Porque tudo segue seu curso natural dentro das leis de Deus.
E aí nós observamos o quanto que muitas vezes não percebemos, não paramos o tempo para observar tudo aquilo que nós já recebemos em cada uma dessas estações. E isso é extremamente importante para que venhamos a caminhar o nosso pensamento a um outro aspecto do tempo, o tempo do Espírito. Porque muitas vezes nos questionamos quando observamos em nós as nossas atitudes dentro de uma fase da vida do corpo físico que não parece coerente com aquele momento. Ora, pode haver uma maturidade na infância, assim como pode haver uma infância na velhice. Por que isso acontece? Ao observarmos em nós ou naqueles que conosco convivem, muitas vezes não compreendemos. E se não compreendemos, é porque nos falta o olhar do Espírito, do ser espiritual. E é esse olhar que eu convido que nós possamos trazer para compreendermos a reflexão. Nós temos o tempo do corpo físico, mas nós também temos o tempo do Espírito. E para compreender esse tempo, vamos pensar um pouco no momento, na fase da história da humanidade em que nós reencarnamos. Nós reencarnamos sabendo que viveríamos esse tempo de pandemia. Reencarnamos sabendo tantos desafios que fariam presentes, que estariam presentes no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Reencarnamos tendo a certeza que reencontraríamos tantos irmãos de outros tempos. E tudo isso que nos envolve traz consigo características, traz consigo construções que nós fizemos parte. Então, se hoje nós vivemos ainda em um tempo em que a violência, em que a prepotência, a ganância, elas fazem parte deste planeta, nós contribuímos para isso. Porque ao longo das reencarnações, as nossas escolhas nem sempre foram coerentes com aquilo que Jesus nos ensinou. Mas na bondade de Deus, nós recebemos inúmeras oportunidades. Em cada existência, nós fomos sendo estimulados a construções, a transformações. E fomos também contribuindo com isso, seja na ciência, seja na arte, seja na cultura, na literatura, de tantas formas nós contribuímos. E cada uma dessas experiências que fomos construindo ao longo do tempo é que somatizadas fizeram nós sermos o que somos hoje, ou parte delas, porque reencarnamos para trabalhar um contexto de dificuldades, né? A evangelização de espíritos nos esclarece que o tempo do espírito é definido pelos sentimentos dos quais ele é portador e pelo seu conhecimento das leis divinas. Em um momento em que percebemos tantos estímulos às buscas materiais, aos interesses materiais, será que temos tido tempo para refletir nos sentimentos que verdadeiramente temos alimentado nos nossos relacionamentos? Portanto, é urgente para todos nós buscarmos responder, não para o outro, mas na nossa intimidade, a alguns questionamentos. Quais têm sido os nossos maiores interesses em tudo aquilo que realizamos? Quais têm sido os sentimentos que alimentamos em relação ao nosso próximo? Quais são
as nossas verdadeiras intenções. Essas respostas vão nos sinalizar para aquilo que nós verdadeiramente somos. Digo sinalizar, porque ainda há um longo processo para que venhamos a nos perceber. Porque se perceber como espírito é um processo lento e profundo que requer de nós a reflexão e o conhecimento das leis também. Sem o processo de reflexão, em tudo aquilo que realizamos, não há como nós nos percebermos, pensarmos com a consciência, observarmos profundamente o que temos feito do nosso tempo, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, das nossas oportunidades. Isso é fundamental, especialmente nessa hora de dor. Porque diante da dor que chega para todos nós, nesse entardecer do planeta Terra, podemos observar como temos reagido, como temos enfrentado as adversidades. E a maneira como nós olhamos e como lidamos com essa dor vai demonstrar para nós o conhecimento que temos das leis. Nos revoltamos, não compreendemos, nos sentimos punidos, nos sentimos castigados, nos sentimos em reajustes. Em um momento de sublimação, como eu me sinto diante da dor? Por isso, o conhecimento das leis é tão fundamental, porque sem ele podemos passar pela dor e também, enquanto desalinhados nos nossos sentimentos, podemos passar pela experiência da dor e nada construirmos, e cairmos na revolta ou na indiferença perante as próprias construções. Então observem, queridos irmãos, que esses aspectos de reflexão que são trazidos são essenciais para que eu possa me situar em que tempo me encontro. Não esse tempo cronológico que é marcado pelas horas e minutos, mas no tempo das minhas construções. Em que fase da vida espiritual eu me encontro? Eu me encontro ainda na infância, quando eu me revolto, quando eu não aceito, quando eu reluto, quando não quero tudo aquilo que chega para mim, quando não aceito o planejamento reencarnatório. E mais uma vez me encontro com os irmãos de outros tempos e não quero estar com ele, e me revolto sem compreender que é uma sublime oportunidade e que quem mais necessita sou eu, que estou recebendo a bênção do conhecimento da verdade. Será que me encontro no tempo da maturidade, de servir, de expandir o bem, de estar já no bom combate, na luta, compreendendo que a luta não é contra o outro, mas contra mim mesmo, contra as mazelas que trazemos de tantas outras reencarnações, lá daquelas escolhas infelizes que fizemos. Queridos irmãos, é um momento de tanta dor que vivemos neste planeta, e ela se mostra das formas mais diversas. Mas sabemos e somos esclarecidos pelo Consolador prometido que essas lutas, essa dor, ela é necessária para todos nós. Como nos esclarece Leon Denis, é na hora da dor que o espírito consegue acessar nas profundezas do seu ser um conteúdo de tantos recursos que ele traz e que podem ser expandidos. Enquanto estamos mergulhados nas ilusões, enquanto não nos interessa a vida espiritual,
o conhecimento das leis, estamos na superficialidade e não conseguimos acessar as profundezas do nosso ser. Mas é na hora da dor, é na hora das lutas, em que o estímulo é tão grande para que a gente faça esse processo, é que nós conseguimos olhar lá no fundo da nossa intimidade. E aí sim, alcançamos onde há forças em nós que desconhecíamos. E é quando dizemos, não sei como, mas eu venci. É claro que vencemos pelo amparo, mas vencemos também porque já temos em nós recursos, mas esses recursos precisam ser expandidos. E como expandir esses recursos, senão pelo trabalho do bem, senão aprendendo a servir. O conhecimento da verdade nos esclarece, mas é necessário realizarmos o trabalho do bem para que possamos nos fortalecer. Como vamos enfrentar tanta dor, tanto sofrimento? De onde buscaremos recursos morais para vencermos esse momento doloroso, mas sublime na nossa caminhada enquanto ser espiritual? O chamamento que recebemos neste tempo de pandemia foi grandioso para que pudéssemos enxergar as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Quanta dor vivenciamos. Mas será que aproveitamos esse tempo também para realizar algo pelo nosso semelhante e por nós mesmos? Então, queridos irmãos, vamos refletir na caminhada do Mestre Jesus. Durante toda a sua caminhada, o tempo que ele teve foi destinado ao bem ouvindo, ao bem servindo, ao bem esclarecendo, ao bem compreendendo a ignorância do outro, ao bem compreendendo a pequenez, a dificuldade do outro. Quantos exemplos Jesus nos deixou? Como nos esclarece André Luiz em uma de suas mensagens, o tempo cronológico que Jesus teve e o tempo que Barrabás teve foi exatamente o mesmo. O que diferenciou um e outro foi o aproveitamento do tempo. Jesus aproveitou o tempo para o engrandecimento moral, para a vivência do amor e da verdade. Barrabás utilizou o tempo na criminalidade, escolhendo caminhos diferentes àqueles que Jesus nos ensinou. E nós, como temos aproveitado o nosso tempo? Muitas vezes nos mostramos desejosos de aprender a servir, de caminhar com Jesus, de alcançar moradas mais felizes. Mas por tantas vezes demonstramos uma postura de inoperância. Esperamos o Cristo sentados, acomodados confortavelmente, mergulhados nos nossos próprios interesses. E esse momento que chegou na nossa jornada evolutiva, esse tempo de lutas, mas agasalhado pelo Consolador prometido, mostra para todos nós que o convite agora é outro. É chegada a hora. Estamos no entardecer deste planeta, rumo ao mundo de regeneração. Mas não nos enganemos. A regeneração inicia na nossa intimidade. É um processo íntimo de lutas, de escolhas. E as escolhas que fazemos também demonstram
o tempo em que nos encontramos. As escolhas que fazemos, a cada minuto, a atenção que damos e a importância que damos a cada acontecimento demonstram para nós o que estamos construindo, o que estamos fazendo diante do tempo que cada um de nós recebeu. Então, queridos irmãos, é momento de nos unirmos em pensamentos, em esforços, em trabalho, para que sejamos efetivamente o trabalhador da primeira hora do mundo de regeneração. Mas para isso, haveremos de enfrentar este tempo, haveremos de passar por ele firmes, servindo onde estivermos, com o tempo que estivermos. Porque também estamos aprendendo que mais do que o tempo que eu tenho, importa a intensidade de tudo aquilo que eu realizo. Podemos passar uma existência inteira com uma vontade morna, fazendo um pouquinho, sabendo que poderíamos ter feito mais. Enquanto podemos, em um dia, em horas, com muito esforço, construir aquilo que durante tanto tempo nós adiamos. E foi o convite que recebemos nesta hora de dor. Aquilo que fomos adiando, deixando para depois, agora não tem como mais fazermos isso. É tempo de fazermos novas escolhas e novas construções. Mas não nos esqueçamos de que não estaremos sozinhos jamais. Por vezes, nos sentiremos solitários, mas é uma necessidade que chega para cada um de nós, porque não é mais momento de escolhermos fazer, realizar o que todos fazem. O caminho da porta larga, o tempo da porta larga já passou. Aqueles que escolheram caminhar com Jesus são aqueles que hoje escolhem adentrar pela porta estreita das lutas, mas da verdade, dos esforços, mas da coerência. Tantos irmãos nos aguardam. Jesus nos aguarda, aguarda o nosso trabalho, o nosso amor perante toda a humanidade que sofre e que começa dentro do nosso lar essa dor. Então, que a gente não perca de vista o que estamos realizando e o tempo que está sendo aproveitado. Será que verdadeiramente estamos aproveitando? Vamos refletir. Queridos irmãos, vamos encerrando esse momento. Agradeço pela oportunidade e para finalizarmos, vou fazer a prece. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, obrigada por esse momento tão valoroso. Muito obrigada pelas bênçãos do seu Evangelho, por essa verdade que nos alimenta, pelo bem que nos fortalece. Tantos irmãos em lutas, aqueles que nos ouvem neste momento, sejam amparados. E todos aqueles que vêm ao nosso pensamento também sejam envolvidos por suas vibrações amorosas. Que assim seja.